Não estranhe minha presença por aqui. É isso mesmo. Fui convidada pelo nosso amigo Walter Arantes para fazer esse programa e a entrevista com uma pessoa ilustre, né, daqui da nossa cidade, que tem muita coisa para dizer para nós. Estou feliz da vida, porque isso muito me honra, né, estar ocupando aqui é gente. Nosso entrevistado de hoje é um jovem muito querido, muito amado. Conheci desde criança, não faz muito tempo não, né? Também não vou contar nem o tempo que faz. E esse jovem teve uma ascensão maravilhosa naquilo que ele gosta de fazer. Nós vamos conversar hoje, bater um papo bem legal, não é, gente? Com o Jete Wilson Figueiredo. E aí, Jete, tudo bem? Tudo jóia, Amélia. Graças a Deus estamos aqui vivos, né? Que já é uma grande coisa. Já é uma grande coisa, estamos vivos aqui, né? Quem é o Jete Wilson Figueiredo? Então, minha história é uma história vasta, né? Eu sou filho de Rondonópolis e minha família chegou aqui, né, uns 78 anos atrás e se instalou aqui a família dos Figueiredo e dos Valente. E eu, né, sou um jovem de 48 anos de idade, né, e estou na cidade de Rondonópolis. Eu venho assim de uma geração de músicos que não assumiram. Eram profissionais, advogados, músicos, contadores, músicos, né, e outras profissões, músicos. E eu fui o único que levantei essa bandeira na minha casa. Minha família tinha um pouco de preconceito em relação à música. Eu estudei contabilidade também, né, e fui junto, atribuindo a música na minha vida. Né, junto com muitos colegas, amigos daqui, de Rondonópolis, depois eu vou falar deles aí no decorrer. Qual foi o primeiro instrumento que você falou assim, eu quero é esse? Então, eu era roqueiro, Amélia. Na década de 70 para 80 eu era cabeludo, usava brinco na orelha. Que isso, hein? Tinha um preconceito gigante, né? Falava, a gente andava na Amazonas, os outros falavam, já vê os bandos de maconheiro aí, os viados vindo aí. E era coisa meio assim complicada. Mas assim, minha mãe falava, meu filho, se você quer, né, ser diferente e tal, né, nessa tribo aí, você tem que aguentar isso. E a gente suportava tudo aquilo, enfim, né? Mas hoje nós estamos, assim, eu tenho 3 filhos, né? E no longo da minha vida que eu fui estudando não só música. Eu soube que você é contador, né? Formado em contabilidade, formado em música, formado em gastronomia. Você está fazendo agora, o que é que você está fazendo? Teologia. Teologia. E pretende fazer? Psicologia depois. Pois é, e aí eu penso o seguinte, como é que o Jete consegue fazer tudo isso numa cidade pequena igual Rondonópolis, trabalhando, lutando, enfrentando, encarando e, como se diz, juntando tudo no mesmo local, porque você junta tudo ali no seu estúdio musical, as coisas. Você tem sua esposa que também ajudou você a trabalhar numa área diferente. Como que esse Jete se sente hoje fazendo tudo isso? Então, eu me sinto muito realizado. Eu acho que o mais importante é quando a gente se dá bem fazendo aquilo que a gente gosta e tem prazer. Eu falo que a maior alavanca da minha vida, né, foi a música. E foi assim, talvez a coisa que mais eu sofri preconceito. Ah, você vai ser um alcoólatra, você vai ser qualquer outra coisa na vida. E eu sempre fui muito determinado. Eu tive um tio de formação, chamava João Valente Figueiredo, e foi um tio que me educou. Eu fui trabalhar com ele com 9 anos. Um homem muito sério, uma pessoa maravilhosa, e que tem uma importância muito grande na nossa história, né? Quer dizer, você tem história. Se a gente dissesse naquele termo mais assim, você tem pedigree, né? E aí eu venho de uma origem porque assim, meu tio trabalhava nada mais nada menos pro seu Áureo e seu William. E também, de contrapartida, eu tinha muita informação e conhecimento. Eu, antigamente, era guarda-mirim ou mensageiro. Então eu fui trabalhar com meu tio com 9 anos de idade. Guarda-mirim. Guarda-mirim. Você sente falta da guarda-mirim hoje, assim, como andando na rua da cidade? Eu sinto. Você vê que hoje os jovens de hoje, né, talvez estejam onde estão em virtude disso, de não poderem trabalhar, né, e ficam tanto tempo ociosos aí, né, a gente que participa de tantos projetos sociais aí em 4 cantos de Rondonópolis, nós vemos essas crianças sem ter o que fazer. Então a gente se envolve em projeto na área de música, tudo. Mas o trabalho remunerado, eu acho que não tem nada melhor, viu, Amélia? Você acha que foi isso que fez com que você pudesse encarar todas essas profissões que você tem, todos esses desafios, sabendo que era preciso trabalhar para receber o seu pão de cada dia e para dirigir sua vida? Sim, eu com 9 anos eu fui trabalhar porque eu queria uma vida melhor para minha família.
né? Eu venho de uma família simples e eu precisava trazer os alimentos para dentro de casa. Então eu comecei com 9 anos a trabalhar com meu tio por causa do sapato. Meu pai queria me dar um sapato, eu queria um Conga. Eu falei, só pode me bater, mas eu vou trabalhar para comprar o que eu quero. E dali eu comecei um trabalho. Você já tinha uma ideiazinha meio rebelde, né? O pai queria dar um sapato, você queria um Conga. Você já sabia por que você queria um Conga, né? Já sabia. E ali eu comecei esse projeto de vida. Eu com 13 anos comecei a pagar meu primeiro terreno na Vila Papagaio, que é hoje a Vila Aurora, né? Aquela região ali da academia ali. Se você soubesse, você tinha comprado um cordeirão. Todo mundo fala porque era Vila Papagaio, porque não tinha água naquela região, né? E quando eu comprei ali, Amélia, meus amigos da minha idade falavam, cara, o que você quer naquele lugar? Aquele lugar não tem nada, seco, sem asfalto, sem nada. E eu, meu tio, fui na ideia do meu tio, ele falou, Jet, ali vai ser um caminho. Eu fui comprando, quando eu era ainda guri, pequeno, eu não tinha muita noção, pra ser sincero, do que era tudo aquilo que eu adquiri. No longo da minha vida, graças a Deus, quando a gente fala de ter uma família estruturada e orientada, o que os americanos falam de educação financeira, eu falo que eu tive isso bem com esse tio, né, já falecido João Valente. Foi quem me deu essa base, né? Então, tudo que eu fiz em relacionado à música, eu sempre fui muito centrado. Eu nunca misturei as coisas. Quando eu fui para meus trabalhos tocar, eu nunca bebia, nunca, porque eu era focado, eu queria sobreviver, ser bem sucedido em tudo aquilo. Eu sempre, assim, em todos os momentos onde eu tive a oportunidade de ver você, de visitar seu estúdio, aquele negócio, dessa convivência que a gente sempre teve, né, misturado em festas e eventos, eu sempre percebi que o seu posicionamento sempre foi o mesmo. Não importa se você fosse fazer um evento numa empresa, numa igreja, num aniversário ou no meio da rua, tocando nos palcos, né? Que o pessoal toca muito por aqui. Você sempre teve o mesmo posicionamento, você sempre teve um respeito muito grande com o seu público. Porque você tem público que vai desde um público religioso até aquele público popular. E você passa por uma elite, né? Onde os instrumentos musicais que você ensina são aqueles em que todo filho de uma boa família tem que tocar. Nem que for para tocar para madrinha, para titia, para vovó. E você sempre foi assim. Quer dizer, a gente dá conta de que você já nasceu preparado para enfrentar tudo que viesse à sua frente. Então, Amélia, seguindo a isso, a gente tem que sempre reinventar. Eu vejo nessa pandemia, foi duas formas. Por que quando você fala que eu faço várias coisas, estudo várias coisas? Eu falo que antes de ser um professor de música, eu sou um psicomusicoterapeuta. 60% dos meus alunos que vão até a mim, tanto criança como adulto, eles procuram mais como terapia. Eles vêm indicados por um terapeuta, por um psicólogo ou até um psiquiatra. Ter conhecimento é poder auxiliar essas pessoas quando vêm a mim, indiferente das classes sociais. Na pandemia, eu tive que reinventar, estudar tudo sobre tecnologia para aprender a dar aula online. Nesse momento eu estou entrando na casa das famílias, voltando com todos os cuidados possíveis, né, ensinando essas famílias, ensinando as crianças principalmente. Quer dizer, né, que você voltou a dar aula presencial? Isso, estou dando aula presencial. Inclusive nesse momento, assim, eu estou sem horário. Ô, Jet, você disse que está dando aula presencial. Eu quero saber o seguinte, existe alguma forma de você colocar assim, os instrumentos que a classe alta gosta, que a classe média e que aquela classe que tem menos condições, né, para os filhos aprenderem? Amélia, de uns anos para cá, uns 10 anos para cá, ficou muito mais fácil. Mas se a gente olhar, eu sou professor de música há 33 anos. No início, o piano, você lembra bem disso, né? No alguns conservatórios. Era chique ter um piano em casa. E era o preço de um Fusca, era o preço de um carro. Né, com a entrada de produto chinês, hoje os instrumentos baratearam muito e as condições de adquirir um instrumento. Então eu vejo assim, por exemplo, hoje tem os pianos que a gente chamou de pianos elétricos, que são mais baratos. Então assim, as pessoas que querem, tem pai que ganha um salário mínimo, mas financia em 12, 24 vezes e compra para o filho o sonho dele. Então eu vejo que hoje não mais. O que ainda tem um pouco, Amélia, que você vai escandalizar, é o preconceito em relação aos instrumentos. Por exemplo, menino não toca violino, menino não toca teclado, menino toca violão, toca viola. Alguns pais ainda têm preconceito. Sabe, a gente muitas vezes orienta os pais em isso, né? Mas você vê quando fala menino não toca violino. Se a gente pegar a história musical, né? Toda a história musical de vários países traz o violino, né, como um dos principais instrumentos, em todas as cerimônias quase.
cerimônia de reis, de rainhas, de príncipes, sempre o violino esteve presente. E você vê aí hoje esse preconceito, por quê? Então, na verdade, eles olham o instrumento parecendo um instrumento delicado. De tudo que eu toco, o mais difícil e o mais doloroso que eu toco é o violino. Entendeu? Então, assim, é o que eu falo para alguns pais. Só precisa ficar 10 minutos com o violino para só sentir a dor que ele é. Porque tem que ser muito macho para tocar. Entendeu? Então, isso aí é um preconceito por falta de conhecimento, na verdade, né? Eu vejo que é mais regional em si na nossa região aqui do que propriamente no país todo, né? É mais aqui que eu vejo isso. Jet, a questão dos instrumentos eletrônicos, né? Cada dia estão se aprimorando mais. Às vezes você não precisa nem estar com o instrumento aqui. Você vai montar um clipe, você vai montar um arranjo musical, o instrumento canta, fala, toca, faz tudo. Como é que você vê essa evolução eletrônica em questão musical? Então, Amélia, eu tenho que estar extremamente atento. Eu estou, como diz os jovens, imergido no mundo digital, né? Com a pandemia, mais do que a gente já... Tudo que a gente usa na parte de tecnologia musical hoje, a maioria, 99% é importado. Então, assim, a gente tem que... Se você quer estar atualizado, antigamente nós não tínhamos tanto conhecimento. Hoje a gente chama de tutorial. Tudo que você vai... Todo produto, equipamento novo que você adquire, se você não sabe, você vai no tutorial. Vou te dar exemplo de um aluno meu, um senhor de quase 70 anos, ali do Boulevard, comprou um piano Yamaha de 46 mil reais. O piano, ele falta falar. Não, ele fala. Você só programa e ele fala. Mas assim, como que eu faço para ajudá-lo? Eu baixo o tutorial no YouTube, aprendo, né, para ele ter conhecimento muitas vezes sobre o instrumento. Então eu falo assim, hoje a gente precisa ter uma busca constante de conhecimento. O mundo está muito rápido, as evoluções, né? Eu vejo, eu tenho um filho de 4, né, em casa que, incrivelmente, ele me ensina algumas coisas na hora no celular. De tão que ele está, você já nasceu. Para mim, que sou da geração X, para essa geração nova agora, eles têm muito mais facilidade de imergir esse mundo digital. Eu tenho me esforçado muito para imergir em tudo. O que é um Google, o que é o Facebook, o que é o mercado, o tráfego pago, né? O que é um tráfego orgânico. Toda essa linguagem, né? Eu falo eletrônica, nova, a gente que é de uma outra geração, para a gente não ficar para trás, vamos dizer assim, porque o maior público meu são adolescentes, jovens, e eles estão vivendo essa vertente. Né? Eu falo assim, eu tenho um amigo que tem 28 anos, trabalha para uma plataforma americana de jogo. Então ele ganha quase, sei lá, 6 mil reais por mês jogando joguinho de criança em casa. Então, para a família dele entender o que é isso, é muito difícil, que acha assim, que ficar em casa jogando um videogame ganhando dinheiro. Tem gente ganhando 30, tem gente ganhando 500 mil por mês no Brasil, né? Fazendo esse tipo de coisa. Então nós estamos com profissões novas, né? O mundo está digital, então nós não temos como ficar. Os instrumentos estão cada dia mais eletrônicos, né? A essência, que é um músico atrás dessa eletrônica, tem que existir sempre. Né? Sempre vai ter alguém que vai me contratar por violino. Somos movidos a cibernética. Somos movidos a cibernética, isso é muito bom. Eu acho que a gente já conversou demais. Vamos tocar alguma coisa? Por exemplo, qual foi a primeira música, aquela música que você chegou assim, pegou o violino, entrou numa igreja ou num salão de festa e tocou? Vamos? Olha, uma música que é ícone, né? Que foi a música do Roberto, que é Como é Grande, Meu Amor por Você. Essa é maravilhosa, né? Gente, ó, tem que aplaudir. Que instrumento lindo, né? Quando você resolveu que você era contador, que você ia virar músico, que você ia fazer uma faculdade de gastronomia, que você está fazendo teologia e quer fazer a psicologia. Mas disso daí tudo, teve um momento na sua vida que você disse assim, é isso que eu quero, e depois disso eu posso fazer todas essas coisas.
qual o momento musical na sua vida que marcou o ponto inicial de toda essa carreira musical sua e toda essa conquista que você tem como professor de música, como músico, como você é arranjador, você tem tantas coisas. Como foi isso? Amélia, tem um fato que ocorreu justamente com você, que eu falo que foi uma mudança Nos encontros das festas? Foi nos encontros das festas, foi num casamento, e eu tocava teclado, né, e as noivas me contratavam para você fazer cerimonial, e aí veio uma equipe da Orquestra Sinfônica de Cuiabá. E eu lembro que, como se fosse hoje, assim, eu estava ali ganhando... Eduardo e o Fabrício. Foi, R$ 250 para tocar para eles, e eles estavam ganhando 4 mil. E aí acabou aquela festa, você chegou de mim e falou assim, meu filho, larga de ser besta, bem aquele carinho que você tem, aquele carinho de elefante, né? Assim, tipo elefante. Você não tá vendo que você tem potencial para você estudar música, estudar esse instrumento, esse violino, que tem muita procura, né? E eu saí dali com aquele negócio martelando na minha cabeça, Amélia, sabe? E eu falei, cara, eu vou estudar. E eu moro do lado de uma igreja cristã, e eles não podem ensinar as outras coisas, e eu domino violão clássico, e aí eu fiquei amigo do maestro da igreja, eu dei aula de violão de graça para ele, e aí depois que ele estava agarrado no violão, ele deu aula para mim. Enfim, e aí começou a minha história, e eu falo que eu tive, daí então mudou toda a minha história musical, né? Toda assim a minha história, a minha vida financeira mudou partindo daí. São coisas assim que fazem com que eu sei, por exemplo, o Walter, quando ele faz as entrevistas aqui, que a gente se encontra nesses pontos, que nem nós nos encontramos agora, da participação de um na vida do outro, isso é tão importante, é tão gostoso, e você falando assim, eu me sinto assim como se fosse uma mãe que tivesse dado um conselho para o filho e que o filho seguiu o conselho. Eu, por exemplo, quando eu falei isso para você, eu sou amiga do Eduardo, do Fabrício, do pessoal, eu falei assim, mas gente, paga tão caro, né, para os meninos virem de lá aqui. Ele tem estúdio, ele tem instrumento. Aqui, se a gente precisar dos backs para cantar, né, do pessoal, a gente tem aqui em Rondonópolis também. Acho que foi com essa intenção que eu falei para você, e graças a Deus. Agora sim, espero que você ensaie bastante para tocar no meu casamento, né? Eu ainda pretendo casar com o violino do Jet tocando, viu, gente? Tirando música, tirando a contabilidade, vamos partir agora para a gastronomia. É uma delícia mexer com as panelas, não é? Você gosta? Eu amo, Amélia. Eu vou falar assim a verdade. Eu emergi nessa. A gente começou num projeto novo, a gente foi melhorando em virtude do violino. Muitas coisas mudaram na minha vida, né? Que nem eu te falei. A gente, voltando um pouquinho assim atrás, eu quando estava, antes desse período, eu tinha uma banda de rock. O Walter estava aprendendo fotografia com o meu tio, Ataíde de Figueiredo, que era do Arte Foto. E eu falo que as primeiras fotos, eu fui o cobaia do Walter, eu era para ter trazido as fotos. Tá vendo, gente? Juntou a história dele com a minha, com a do Walter, todo mundo. Isso se chama Rondonópolis, se chama família, se chama história. Continua. E aí o Walter, a gente tinha uns elementos ali, uma fralda, uma coisa, e eu queria, tinha uma guitarra nova de rock, né? E eu queria colocar, e ele fez umas fotos legais ali, e eu falei, eu comecei no rock and roll, e aí eu vi que não virava muito tal, e aí eu fui, enfim, fui para outros rumos musicais, fui tomando outras, vamos dizer assim, outras áreas musicais na minha vida mesmo, e fui indo. Na gastronomia, o que aconteceu? Eu comprei uma chácara, justamente nesse período de ascensão, eu comprei no fundo do Atlântico, construí barracão para alugar festa, daqui a pouco tínhamos tudo para buffet, alugávamos aquilo tudo, e aí veio as festas dos meus filhos, de 15 anos, da minha filha, e aí nós fizemos o buffet, né? Aí vocês passaram a trabalhar com música, quer dizer, vocês faziam um pacote completo. Para aquelas pessoas que estavam à procura de uma organização boa para casamento, tanto no buffet, como para animação, para aquela cerimônia da igreja, então... E aí era engraçado que a minha esposa mandava eu comprar algumas coisas que eu nem sabia o que era. Né? O que era uma salsa, um coentro, qual era essa diferença, quem tem raiz, quem não tem, enfim, tantos outros itens de contratação de profissionais errados e tal. E aí a gente definiu montar, né, um buffet mesmo para trabalhar. Foi daí então que eu falei, cara, eu preciso me capacitar. Foi quando eu entrei na faculdade, né? E com 3 meses eu virei líder da minha turma. Só tinha cozinheiro profissional, não sou bobo. Falei, vou virar líder e ajudar esse povo aqui na parte de informática. Mas aí você entrou, já após que você entrou,
que essa parte mais assim, como se diz, folclórica do estado, né? Com aquelas comidinhas assim que ninguém sabia que existia. Porque o pessoal de fora não entende muito da nossa cozinha, da nossa culinária aqui. Aí você entrou, né, atacando do outro lado. Né? Atacando do outro lado. Muito bem. Que na verdade, assim, o mais legal da gastronomia, quando a gente estuda a história dos bandeirantes, estuda a história do Mato Grosso e começa a ver essas diferenças culinárias, né, do que é um arroz carreteiro, né, do que é um feijão, uma comida tropeira, né, aí de um ceviche, né, aí que você vai começar a aprender de uma comida alemã, né, um joelho de porco, e aí você... Esse universo todo, né? Universo técnico, universo de cuidados. Na verdade, todos os elementos que eu precisava de conhecimento, de contratação, de manipulação, de higiene, etc, etc, eu aprendi na faculdade. E assim, isso é aquela coisa, se você vai fazer algo, né? Meu tio sempre falava, não importa o que você vai fazer, faça bem feito. Estude para aquilo. E é isso que eu tenho feito no longo da minha vida. Cada área que eu me envolvo, eu quero estudar para avançar. Agora, o que você, na gastronomia... tem uns que gostam de trabalhar com massas, outros com carnes, né? Enfim, com uma variedade, outros com sobremesa. Qual são os pratos que você mais gosta? Pelo menos 3 você fala pra gente, porque depois, né, claro que a gente vai querer ter confirmação degustar disso tudo. Nós tem que confirmar. Tá falando aqui, depois eu vou lá e volto aqui para falar pro pessoal, é verdade. Ele fez faculdade de gastronomia. A primeira coisa que eu comecei a gostar foi da panificação. Então eu comecei ali a estudar, porque eu já gostava de fazer alguns pães, sem muita técnica, né? Pães australianos, né? Pão franceses. Sou italiano, sabe? E aí foi assim, com mais técnica, com mais conhecimento, né? Você consegue entender um pouco mais da rede de glúten, né? E aí, por parte de carnes, a gente começou a trabalhar, e enfim, eu vim de um paladar diferente, só que tive que desenvolver um outro paladar dentro da faculdade. Fabriquei vinho, né? Fabrico vinho de jabuticaba, fabrico vinho de uva, fabrico vinho com laranja, viu, Amélia? E assim, com todo o conhecimento adquirido, que a gente na enogastronomia, dentro da faculdade, foi uma área que eu gostei muito também, porque, por exemplo, vou fazer um ossobuco, por exemplo, com vinho que eu fiz de jabuticaba, deixo ali marinando, você tá entendendo? Vou fazer uns pernils todo final de ano, faz 4 anos seguidos que a gente faz ceias de Natal. Na verdade são ceias decoradas, o pessoal traz ali do Village aquelas louça Ferrari, a gente decora, porque aí eu uso todo o conhecimento da minha família, que é da minha sogra, da minha esposa, da parte de ornamentos, dos feltrinhos ali, né? E a parte de cocção minha, a parte de conhecimento, eu falo que é uma harmonia que tem que ter entre tempero e acabamento, né? Para você ter um prato lindo, né? E um prato bem acabado. Quando você vê uma mesa, a primeira coisa você começa a comer com os olhos, né? Sim. Que você olha e fala assim, nossa, deve estar uma delícia. Só de olhar assim, às vezes você fala assim, eu não quero mais nem comer, só de olhar já estou satisfeito. Mas eu quero saber quais são os 3 pratos que você mais gosta de fazer mexendo na panela, tá? Sim. Não vem com esse negócio assim, de pão, porque o pão se amassa. Ossobuco, eu gosto de fazer, delícia. Eu gosto de fazer muito ossobuco, né, Amélia? Gosto de fazer muito ossobuco com gremolata, né? Que é um prato... na comida japonesa foi uma coisa que eu desenvolvi muito, que assim, a gente, dentro da matéria, né, que a gente desenvolveu, cada matéria você tem os seus colocou. O peruano, vamos falar do ceviche, né? Que é muito bom. Eu gosto de sabores novos, né? De fazer sabores novos e fazer essa fusão, porque eu acho que o grande lance da cozinha autoral que a gente fala é misturar o conhecimento dos nossos avós, né, com toda a tecnologia de acabamento da agora. Então, pegar um prato gourmet, eu sirvo para você arroz carreteiro, mas a forma de serviço que a gente fala, que eu vou te servir isso, talvez é que vai ficar... A mesa exige isso, vai exigir, né? O paladar também exige tudo isso. Vai exigir tudo isso. Então eu falo, a questão do serviço é o que faz, né? É todo o trabalho, todo o acabamento do prato, né? Além do gosto, né? Você dá um acabamento legal no prato, né? Você vê, gente, como é que as coisas são? Pratos deliciosos. Ele falou assim de 2 cozinhas deliciosas e a gente sabe que quando ele fala que ele fabrica o vinho, que delícia, né? Você poder ter aquela, como se diz, aquela vinícola caseira, né? Aquela coisa mesmo que o pessoal gosta, que curte, que as famílias curtem. O vinho é uma das bebidas, assim, uma das poucas bebidas que eu gosto de saborear de vez em quando. Não tenho esse conhecimento tudo, mas gosto. Mas você vê a diferença. O que é uma pessoa que estuda, que tem várias faculdades? Eu, por exemplo, eu gosto de fazer rabada,
com polenta e agrião. Gosto de fazer frango caipira num talharim. Você vê como que as coisas mudam? Gosto de fazer um cozidão que vai todo legume, as coisas vão mudando. Você vê, quando ele estiver na minha idade, ele vai fazer tudo isso que eu faço. Vocês podem ter certeza disso. Porque ele já curtiu aquela parte, né? Aquela parte mais, como se diz, mais chique das coisas. Mas olha, eu vou te contar uma coisa para você. Você conseguiu, aqui conversando, conseguiu juntar gastronomia quando você criou a sua empresa de cerimonial, sim, o buffet, tudo, né, para você fazer isso. Hoje vocês trabalham só fazendo festas particulares, entendendo? Ou vocês ainda estão oferecendo esse serviço para as festas? Então, Amélia, a gente atende. Na verdade, parou. A gente tinha alguns eventos contratados e, enfim, em virtude da pandemia, parou. E a gente entrou no delivery, né? Foi naquele de encomendas, né? Hoje, então, a gente sempre faz encomenda na sexta ou sábado. Sexta agora eu comecei a voltar, eu voltei meu primeiro casamento, depois do começo do ano parado. Agora minha agenda voltou a funcionar. Nós estamos com 13 cerimônias agendadas e sem data, né? E estamos aí aguardando. Quando Deus quiser, né? Agora nós estamos no aguardo. Enquanto isso, nós vamos aí emergindo em outras áreas de conhecimento para não deixar o barco afundar, né? Porque a gente que, né, fala assim que quer sobreviver, que quer ter qualidade de vida, né? A gente não pode ficar agachando a cabeça, a gente tem que erguer a cabeça e é tempo de reaprender. No momento de crise que nós estamos vivendo, de todas essas dificuldades, né? Tem muita gente melhorando de vida, né? Eu falo assim, olha, eu agradeço, não a crise em si, mas assim, o tempo que eu fiquei parado na minha chácara e ter estudado tantas coisas novas e ter usado isso como uma alavanca na minha vida nesse período agora. Olha, dizem que essa pandemia veio para que a gente pudesse fazer uma reforma íntima, uma reforma intelectual, uma reforma social e até financeira nas nossas vidas. Mas você acha que vai vir com o mesmo luxo as festas? Porque são festas grandiosas, que a gente está acostumado a festas grandiosas. Mas eu vejo, conversando com as pessoas, que elas não estão sentindo mais a necessidade de tanta grandiosidade nas coisas que possam vir a acontecer pós-pandemia. Você acha que isso vai mudar alguma coisa mesmo? Eu vejo assim também, Amélia. Eu acho que as pessoas aprenderam a otimizar as coisas, né? Então, assim, eu fiz uma festa chique, sexta, mas para 35 pessoas. Com muito luxo, mas para 35 pessoas. Então, assim, eu vejo que se gastava muito, né? Até se falava dos amigos a nível do Brasil que ninguém, né, gastava tanta grana como Rondonópolis, né? Das grandes festas que nós já fizemos dessas grandes famílias aqui, né? Se gastava muito, festas para 1.000 convidados, né? Festa para 1.000, eu já fiz festa para 1.300 convidados, se a gente fui tocar em casamentos, e assim, muito gigante. Eu acredito que isso, né, até que, né, as pessoas mudem essa mentalidade, vai demorar um pouco, até porque a necessidade de recompor, né, a vida social, a vida financeira, as coisas mudaram muito. A gente vai ter essa reposição próximo agora, daqui 2 anos, 3 anos, quanto tempo você acha que tudo isso vai levar? Imagina? Eu acho, Amélia, que vai demorar mesmo, até mesmo porque nós temos um problema sério. Eu tiro porque eu tenho dado aula para muita gente, que eu falo que ainda não tem pós-pandemia, mas as pessoas já dentro da pandemia, desde crianças, alunos meus com 11 anos com síndrome do pânico, a adultos, entendeu? Então, assim, muita gente está processando bem o que está acontecendo, mas uma grande maioria está surtando. Está surtando nessa pandemia, com medo de morrer. Outras pessoas que perderam muita gente das famílias, né? E isso, a pessoa tem que ter um certo equilíbrio, né? Então, eu não sei, vou ser sincero para você, que período, né, acho que todos nós vamos levar para termos uma vida normal de volta. Gente, a pandemia veio, a pandemia vai embora, se Deus quiser ela há de ir embora, mas nós vamos ficar aqui em Rondonópolis, nós vamos conviver com as mesmas pessoas. É claro que algumas famílias, né, perderam muita gente, mas a gente sempre vai precisar desse convívio gostoso, dessa amizade. Eu gostaria tanto que o Walter estivesse hoje aqui
te entrevistando, falando com você, e eu assistindo a entrevista como o Wanda está ali, todo feliz da vida pela entrevista. Mas você sabe que a lei eleitoral não permite, né, que o Walter esteja aqui conversando com você. Mas eu estou trazendo um abraço fraterno dele para você, para sua esposa, para sua família, para os seus alunos, para aquelas pessoas que você convive e que o Walter conhece muito bem também. E dizendo, como se fosse o Walter, que você é uma pessoa que vai ter que estar sempre servindo de exemplo para os outros. Você é uma pessoa que enfrentou a vida, que está encarando e tem um suporte para encarar. Primeiro porque você é uma pessoa fiel a Deus, é fiel à família, é fiel à sua pátria, é fiel aos seus amigos, aquilo tudo que você pode oferecer. Você sempre ofereceu um pouquinho mais de você. E conversando com o Walter, é isso que nós dois pensamos de você. Então a gente fica muito feliz que você, essa fatia sadia da nossa sociedade, e que você continue levando através da música, através da gastronomia, contabilidade nem pensar, a contabilidade só das festas que ele faz, né? A contabilidade ele já deixou. Você fazendo agora teologia, você vai alcançar muito mais tudo isso que você conquistou, e com muito mais maturidade e com muita mais aproximação de Deus e das coisas de Deus e das pessoas de Deus também. Aí depois você vai fazer a psicologia. Aí vai ficar completo, né? O pacote vai estar completo. Para de inventar. Então, em nome do Walter, em meu nome, eu quero agradecer a você por você estar aqui no programa É Gente, porque você é gente, a sua família é gente, a sua história é a história de gente que fez a nossa Rondonópolis, que construiu. E você está dando prosseguimento a tudo isso. Então, que você continue nessa luta, nessa batalha, continue muito feliz, mas também dizendo que você não vai sair daqui sem tocar mais um. Pode tratar de tocar. Aqui não vai sair assim. Vou tocar uma agora, mais um clássico, que é de Vinícius de Moraes, Eu Sei Que Eu Vou Te Amar. Nossa, ó, aplausos, cadê os aplausos, ó. Gente, um abraço para vocês, desculpe Beleza. Alguma coisa, mas assim, sempre tem falha, né? Até porque substituir o Walter, gente, não é brinquedo, não. Um beijo carinhoso e até uma nova oportunidade. Gente, mais uma vez, obrigado. A minha equipe, tô chique, né? Minha equipe de produção, muito obrigado a todos vocês. E olha, eu volto, viu? Go, go, go.